Os casos de infarto entre pessoas com menos de 40 anos aumentaram significativamente nas 2 últimas décadas. Segundo a Associação Paulista de Medicina, o número de casos nos últimos 20 anos aumentou em cerca de 150%. Mas por que esses casos de infartos entre pessoas jovens vêm crescendo tanto? O que explica pessoas com menos de 40 anos e até jovens com menos de 30 desenvolverem doenças cardíacas? Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o médico cardiologista do Hospital Brasília, Dr. Rafael Lanza. Dr. Rafael, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado. Seja bem-vindo ao programa Cidadania. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui. Vamos enriquecer essa informação através do nosso bate-papo. Isso. E eu quero que você comece, Rafael, como você é médico cardiologista, pela sua própria experiência de trabalho, né? Você vem observando claramente esse aumento do número de infartos entre pessoas mais jovens? Sim, a minha especialidade é cardiologista intervencionista, né? Então, eu lido diariamente com os infartos, porque eu faço cateterismo e angioplastia, e a gente vem notando realmente esse aumento do número de jovens com quadro de infarto em todo o local, não só aqui em Brasília, como no Brasil e no mundo, né? Então, isso realmente está acontecendo, é uma realidade. Agora, o que explica isso? Estilo de vida? Tem alguma lógica, alguma causa ou algumas causas, né, que vocês médicos têm observado, que possam dar um pouco de norte para a gente entender, principalmente as pessoas que têm menos de 40 anos, entenderem o porquê desse aumento nos infartos, né, entre pessoas que com 40 anos, menos de 40 anos, hoje são pessoas muito jovens, Sim. né? O que a gente nota é que a gente pode dividir isso em 2 fatores. O primeiro são fatores clássicos, né? A hipertensão, o tabagismo, diabetes e o colesterol alto, que é a dislipidemia, isso sempre foi a principal causa do infarto, em qualquer idade, desde o jovem até as pessoas de mais idade. O que a gente vem notando é uma incidência maior do infarto nos jovens, principalmente por alguns fatores novos, né? E continua sendo esse a principal causa, mas a gente vê a obesidade como um fator novo, né? Então, essa epidemia da obesidade, né? Aqui no Brasil, ano passado, 1/3 da população estava obesa, acima do peso. Nesse ponto também houve um aumento expressivo num espaço relativamente curto de tempo, né? Sim, a gente vê essa situação da obesidade acontecendo desde a criança, né? Atingindo o jovem. E o que a obesidade traz? Ela traz a hipertensão, ela traz a diabetes, né? Ela traz o sedentarismo. Então, ela carrega os principais fatores de doença vascular, né? Dentre elas, o infarto. Então, a obesidade é um dos pontos importantes que a gente vem observando nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, na verdade, com uma mudança de comportamento, né? Alimentar e também de atividade física. Então, esse é um fator que está pesando. Mas a gente tem outros fatores também que acometem os jovens, né? Uso de drogas, né? Esse é um ponto que a gente precisa tratar aqui. Foi apontado também na matéria, especialmente na matéria da Associação Paulista de Medicina, que traz uma matéria bem detalhada, muito bem explicada sobre esse assunto. Drogas e uma coisa que também está na moda, que parece inofensivo, muitos jovens usam achando que não faz mal, e nós já trouxemos esse assunto aqui no Cidadania, os chamados vapes, né? Aqueles cigarros eletrônicos. Eles também são responsáveis por esse aumento? Sim. Um fator clássico que a gente vê é a cocaína. Então, a cocaína ela é um estimulante muito importante que faz um espasmo, uma contração do vaso e causa um infarto. Isso, classicamente, a gente vê, tá? O cigarro eletrônico também tem muitos estudos observacionais que mostram que ele aumenta também o sistema simpático, que é da adrenalina nossa, causa inflamação do corpo e pode causar eventos cardíacos. Então, a gente vê as drogas também como vindos de sempre, classicamente como
um risco para doença cardiovascular e de infarto. Existe um perfil, por exemplo, ou melhor, uma maioria desses casos entre homens ou mulheres, ou isso está mais ou menos equilibrado? Algum desses dois gêneros é mais predisposto ao infarto? O jovem, classicamente, seria os homens, né? Os homens com história familiar, que é um ponto muito importante, né? Então, pessoas que têm história familiar de infartos em jovens na família, homens abaixo de 45 anos, né? E mulheres abaixo de 50, que a gente considera como um fator de risco familiar. Então, a gente vê mais isso nos homens. O que a literatura mostra para a gente é que os homens fumam mais e são mais dislipidêmicos, têm mais problema de colesterol. E as mulheres, elas carregam mais a diabetes e a hipertensão. Mas isso é só um registro em termos de... né, mas a doença pode atingir no jovem tanto as mulheres como nos homens. A gente está vendo isso hoje, né, com alguns estimulantes. Acho que isso é bem interessante da gente comentar. Quais seriam? Hoje a gente vê uma preocupação muito grande com a estética e fazendo atividade física as pessoas estão usando muito testosterona. Né? Os tais hormônios, a implantação de hormônios. Nós falamos aqui no Cidadania sobre isso também. No ano passado, a gente está gravando essa entrevista em fevereiro de 2025, no final de 2024, houve uma regulamentação da Anvisa, né? Uma portaria da Anvisa proibindo o chamado chip da beleza, que é o chip que trabalha justamente essa terapia hormonal, como é chamada, né? Mas existem outras vias. Eu queria que você tocasse um pouco nesse ponto, é importante. Eu acho isso bem legal. A gente tá observando muito isso, sabe, Marcelo? Jovens usando testosterona, os homens em altas doses, não é dose de reposição hormonal. Então, na terceira idade, quando o hormônio cai, a gente faz reposição hormonal, nos homens também com testosterona. Os estudos mostram que alguns estudos são conflitantes até de proteção das pessoas usando testosterona em doses para reposição dos homens. Mas o que a gente vê hoje não é isso. São doses muito altas, usadas para ganhar muita massa muscular, e isso causa uma hipertensão, inflamação dos vasos, hipertrofia do coração e aumenta eventos cardiovasculares, inclusive de infartos. Então, quando a gente pega um jovem com predisposição já, né? Porque o testosterona em altas doses, nesse processo, ele pode aumentar o sistema trombogênico de formação de coágulo e causar infartos por conta disso. E a gente está vendo isso com muita frequência. As mulheres, a gente está vendo a reposição através do chip, da beleza e outras reposições também para ganhar massa, disposição física. Então, a gente tem que tomar cuidado que em doses pequenas, a gente não está vendo isso como evento no dia a dia. E os estudos também são conflitantes a respeito da reposição como algo de risco. Agora, a reposição que está sendo feita hoje é reposições de altas doses. E aí sim a gente tem demonstrado eventos, uma relação direta com o infarto. Esse aumento do número de infartos. Agora, o risco do infarto para a saúde é de conhecimento de praticamente todo mundo, é arriscado de falar em todos, mas é de conhecimento geral, né? Mas um ponto que vem sendo discutido também é se o risco de morte, né, o risco de morte em decorrência de um infarto entre os jovens é maior do que entre as pessoas com mais de 40 anos. Vamos separar aqui, né, considerando jovens com menos de 40 e acima de 40, vamos colocar como adultos e terceira idade dali para frente. Existe essa diferença? Existe um risco maior entre os jovens de chegar a óbito, né, de ir a óbito em função de um infarto, ou o risco é o mesmo para todo mundo? Não, o risco é um pouco diferente. Quando a gente pega estudos grandes, a gente vê que o jovem, apesar de não estar preparado, né, em termos de... não é uma doença para a idade, vou dizer assim, eles têm uma reserva cardíaca, uma reserva pulmonar, vascular, maior do que do idoso. Então, quando a gente compara o jovem com o idoso, o infarto no jovem, ele tem uma mortalidade menor. Mas quando você pega o jovem que infartou e o jovem que não infartou, esse jovem que infartou,
ele tem uma mortalidade maior do que o jovem da mesma idade dele que não infartou. Então, o infarto, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que o infarto é uma doença muito importante do ponto de vista de mortalidade. É uma das doenças mais mortais que a gente tem, uma das doenças agudas mais mortais que a gente tem. Em média, a gente tem uma mortalidade em torno de 10% e pode chegar até 90% de mortalidade, dependendo do quadro clínico que ele chega no hospital. Então, é uma doença mortal. Sim. Tem outras doenças cardíacas que é importante a gente trazer. Tem o AVC, AVC miocardite, que eu falei aqui também. Uhum. A gente poderia brevemente diferenciar entre as três e completando a pergunta se essas doenças cardíacas, além do infarto, têm crescido também entre esse público abaixo de 40 anos? Assim, só para a gente classificar, o AVC é o acidente vascular cerebral, é o derrame que a gente fala, o derrame cerebral. Os fatores de risco para o derrame é muito parecido com os fatores de risco para o infarto. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, né? Esses são os clássicos, história familiar. Com o aumento da epidemia da obesidade, que traz esses fatores clássicos para o jovem, ele faz com que venha um aumento do risco também de doença vascular cerebral também. Certo. Em relação à miocardite, que é uma inflamação do coração, a gente viu isso muito recentemente com a pandemia, né? Então, o Covid fez uma inflamação não só no pulmão, né, que deixava as pessoas com insuficiência respiratória, mas também com uma inflamação dos vasos do corpo. Então, a gente viu aumento de infarto sem doença, ou até com doenças pequenas, obstruções de 30% fazendo infarto, né, que pode acontecer em todas as idades, mas o Covid trouxe isso à tona. E também, a gente notou no Covid também doenças trombóticas, embolia pulmonar, trombose de perna, pelo processo de inflamação do corpo. Então, o processo inflamatório dos vasos do corpo, ele é causado por quem? Pelos clássicos hipertensão, diabetes, lipidemia, cigarro e processos infecciosos, podem inflamar o corpo. Esse é um ponto importante. A gente vai voltar um pouquinho nesse período da pandemia, que é um passado recente até, né? O estudo da Associação Paulista de Medicina, ele aponta uma possível relação entre esse aumento no número de casos de infarto entre jovens com a pandemia da Covid-19. Né? Ali a partir de 2019, segundo os dados apresentados na matéria, na pesquisa, o aumento de infartos entre pessoas jovens, ele meio que dobrou. Né? Ele teve um aumento expressivo, vinha aumentando gradativamente, mas de 2019 para frente dobrou. Isso teria alguma coisa a ver, por exemplo, com a chamada Covid longa ou com esse processo inflamatório que acontece com o coronavírus e até com outras doenças? Sim. A gente, na época da pandemia, a gente chegou até ter 6% já classificado como risco de evento de infarto, né? Por conta desse processo inflamatório. E o processo inflamatório, não necessariamente você precisa ter entupimento do coração. Então, a gente notou isso em jovens acontecendo. O Covid atingiu todas as idades e fez realmente essa alavancagem de casos de infarto. E muitos desses casos não tinham obstrução de placa de gordura por trás. Era formação de coágulos, de trombo. Muito típico do processo inflamatório de doenças como o Covid, né? Então, houve esse aumento realmente na época da pandemia e a gente vem acompanhando agora, não pensando numa relação de um processo inflamatório prolongado, mas sim que a Covid ainda não foi embora. Ela está aí, mais controlada com as vacinas, mas ela está caminhando. E potencializa com todo esse processo que a gente está vivendo de hormônios, obesidade e os fatores de riscos clássicos, né? Então, a gente está vendo esse aumento e ascendente, né? A gente não está entrando em platô, a gente está vendo que... É uma curva que segue crescendo. Que segue crescendo. Uhum. E a relação entre esses infartos e o diabetes? Também esse ponto, você falou sobre isso aqui, vamos detalhar um pouco, porque é uma doença que também vem aumentando, né? O diabetes vem crescendo gradativamente entre a população, inclusive crianças nascendo já com diabetes.
Diabetes é uma doença muito importante do ponto de vista do que a gente está falando do infarto, né? É um dos principais fatores que causam. A gente vem observando esse aumento porque está vindo a obesidade. A má alimentação, muito carboidrato que a gente está alimentando, comidas rápidas, né? Ultraprocessadas. Ultraprocessadas. Então, o que a gente está vendo? A nossa alimentação se perdeu um pouco, desde as crianças, vindo a obesidade. A obesidade causa essa resistência da insulina no corpo e causa diabetes. Então, a diabetes faz o que com os vasos? Uma inflamação dos vasos. E o processo da fisiopatologia, ou seja, a causa base do infarto é uma inflamação do vaso. Lá naquela plaquinha do vaso que tem lá, ela machuca, abre, faz uma fissura, forma coágulo e fecha. Então, a diabetes é um grande fator de doença, não só do coração, mas a gente fala de cardiovascular, porque a gente está falando de uma doença dos vasos do coração, cerebral, renal, dos membros nossos, obstruções de membros inferiores. Então, a diabetes está muito relacionada à doença cardiovascular. Então, as pessoas que têm diabetes precisam ter um cuidado dobrado. Sim. E ter mais cuidado com a prevenção, né? Vamos falar um pouco de prevenção. Você já falou que a gente já citou aqui as causas clássicas, né, que levam ao infarto, a outros tipos de doenças cardíacas também. Prevenção, a gente meio que vai chover no molhado, né? Que a gente vai falar coisas que não precisavam mais ser ditas, vamos pensar até assim. Mas é importante. O que fazer, né, para evitar que essas doenças cardiovasculares, especialmente o infarto, aconteçam? Eu acho pertinente porque a gente está vivendo num mundo hoje onde as pessoas estão correndo muito. Então, mesmo as orientações básicas, eu falo isso em toda consulta dentro do meu consultório, né? A gente tem que repetir atividade física, uma boa alimentação, né? Porque o que se faz para prevenir a doença cardiovascular é prevenir os seus fatores de risco. E não só isso, é controlar os fatores de risco. Não quer dizer que a pessoa é diabética que ela vai ter infarto. Se a pessoa for diabética, mas ela cuidar da diabetes, ela vai, né? Como é que ela vai cuidar da diabetes? Uma boa alimentação, medicação e atividade física. Eu falo que esse é o tripé básico que a gente precisa. E essa boa alimentação, vamos expandir um pouco isso aqui, né? O que comer e principalmente, né? O que não comer, o que não beber, para que a gente tenha uma alimentação boa, equilibrada, saudável e que garanta uma boa saúde, uma boa vida. A gente tem que começar falando que a gente tem que diminuir o carboidrato, que é uma base hoje da nossa alimentação, né, Marcelo? A gente precisa equilibrar mais com frutas, verduras, né? Comer menos gordura, menos processados, né? Muito açúcar hoje na nossa dieta, desde as crianças. Então, não há um segredo mágico, nossa, o que eu tenho que fazer diferente? Não, é o que os avós da gente já falavam que a gente tem que fazer. Comer muita verdura, muita salada, né? Comida saudável desse ponto de vista, menos processados, né? Que hoje é difícil. As pessoas às vezes estão correndo muito e não conseguem fazer o preparo alimentar, né? Então a gente precisa estar focado numa alimentação saudável do ponto de vista disso que a gente falou, fazer atividade física regular, né? Que é importante para a gente não ganhar peso, para a gente manter condicionamento físico, né? E também, quem tiver os fatores de risco, controlar. Eu falo que o único fator de risco que você pode eliminar é o tabagismo. Assim, o que eu posso eliminar? É o tabagismo. O tabagismo, você para de fumar. E aí vamos incluir os chamados vapes, né? Os tal cigarros eletrônicos. Exato, com certeza. Né? Vou colocar tudo na mesma sacola aí. Porque... Drogas, cigarro, né? Como uma droga também, os eletrônicos também. Então, a gente tem que trabalhar. E eu falo um outro fator que eu acho que é importante, que a gente fala pouco, que é o dormir. Dormir bem. Tem estudos recentes, de uns 3 anos para cá, que acompanhou as pessoas que dormem bem e as pessoas que dormem muito pouco.
e viu que essas pessoas que dormem pouco teve um envelhecimento metabólico, ou seja, do funcionamento do corpo, em 10 anos. Isso quer dizer que uma pessoa de 40 anos pode estar com o corpo internamente funcionando como se fosse de 50, porque ela está dormindo pouco. Dormir por distúrbio do sono, dormir porque trabalha muito, e etc. Vários fatores que impedem. Ansiedade. Então, hoje mesmo eu falei com o paciente com consultório de manhã. O tripé que eu falo que é uma boa alimentação, atividade física e tomar o seu remédio para controle do seu fator de risco que você tem, nós temos que agora trabalhar o sono, investir muito bem no sono. Ter cuidado com isso. Quando a gente fala da atividade física, é bom a gente trazer um pouco desse ponto termo um pouco mais detalhadamente, porque às vezes a pessoa não pode ir para a academia, tem alguma dificuldade por questão de transporte ou não se adapta a determinado tipo de esporte, mas às vezes você trocar o elevador pela escada, fazer uma caminhada, ao invés de pegar o carro para ir ali no comércio, que você vai fazer um trajeto às vezes de 5, 10 minutos de carro, você usar um pouco desse tempo para uma caminhada de 20, 30 minutos por dia, ou que seja 3 vezes por semana, isso já ajuda, né? Ajuda muito, né? Eu falo muito que qual atividade física é a melhor? Eu sempre pergunto. A atividade física melhor é aquela que está no seu alcance e que você gosta de fazer. Porque falar, às vezes, com as pessoas, você deve ir para a academia. Muitas pessoas não gostam de ir para a academia. Verdade. Eu estou sem condição financeira de pagar uma atividade física. Caminhar é de graça. Então, qual é a atividade física ideal? Aquela que você consegue fazer, aquela que é viável fazer, é que você gosta de fazer. Né? Qualquer atividade física é importante. Né? Não só para a nossa saúde, mas para o nosso envelhecimento. Manter musculatura, manter capacidade pulmonar e cardíaca. E isso desenvolve muito na capacidade cardíaca, que você comentou, que as colaterais, que a gente comentou mais cedo. As colaterais, que são os vasos que comunicam um com o outro, isso acontece muito em pessoas que têm doença do coração, entupimentos, e que fazem muita atividade física. Então, elas vão desenvolvendo as conexões de um vaso doente com um saudável, e no final das contas, a pessoa consegue ficar muito bem com o coração com obstruções. Então, a atividade física estimula muito as nossas conexões vasculares, né, e a entrar em harmonia alguma doença que a gente tenha. Essa mudança de perfil das pessoas com infarto, né, principalmente essa mudança na faixa etária, né, infelizmente, das pessoas que estão chegando infartadas em hospitais públicos e privados. Isso muda aquela preocupação que nós devemos ter de quando começar a procurar um cardiologista. A gente tem uma fase da vida que é recomendado o check-up anual, mas vamos especificamente do cardiologista. A partir de que idade as pessoas devem procurar regularmente um cardiologista para fazer uma avaliação? Acho que é importante, desde novo, quando a gente está fazendo atividade física, né, os jovens fazem muita atividade física, é importante fazer uma avaliação inicial. Existem algumas doenças cardíacas congênitas que são detectadas nesses exames que a gente possa fazer. Por isso que a gente vê, às vezes, os jovens fazendo morte súbita em campo, jogando futebol. Então, acho que a gente deve ter uma primeira apresentação para o cardiologista mais novo, para a gente ver se a gente tem alguma coisa, e fazer um acompanhamento à medida que algum fator vai acontecendo. Se eu tenho história na minha família de doenças, eu tenho que acompanhar aquela doença. Né? Se aparece uma hipertensão, a partir daquele momento eu tenho que cuidar. Então, muitas pessoas jovens, o que é a juventude para a gente? O céu é o limite, né? Sim. A gente pode tudo. Sim, é bem isso. E quando aparecem essas doenças em jovem, muitas vezes são negligenciadas. As pessoas não cuidam. Cuidam quando atinge algum órgão importante. Então, é importante, se a gente sabe fazer um check-up, pelo menos anual, se a gente tem alguma doença, algum fator de risco, né? E um primeiro contato a gente tem que ter, desde jovem. E a partir disso fazer controle, porque a gente não vai ficar jovem para sempre. E as doenças que eu falo, a hipertensão, a diabetes, ela não causa, eu tenho hipertensão hoje, então eu vou ficar doente hoje. Não. São doenças crônicas que causam doença no futuro. E são doenças silenciosas, né? Silenciosas. Elas não vão dando aviso, não. Vão acontecendo ali. Exatamente. E quando chega uma fase mais aguda, muitas vezes já é o momento... Já tem uma doença grande no órgão. Já tem uma doença grande, às vezes pode ser tarde demais.
Doutor Rafael Lanza, eu falei no começo da entrevista, saúde é assunto de cidadania e, nesse sentido, eu gostaria de perguntar, para você, o que é cidadania? No nosso contexto aqui, cidadania é entregar informações importantes para a mudança de hábito e do futuro de todas as pessoas, né? Então, acho que essa entrevista aqui é um pouco de cidadania, porque a gente está entregando informações para a gente começar a se cuidar do coração, desde novo até o nosso envelhecer. Doutor Rafael Lanza, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela entrevista. Agradeço também em nome do Hospital Brasília pela sua presença no estúdio da TV Senado. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade, estou à disposição. Da mesma forma. Todos. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.